E a deputada Bebel também participou, gente, de uma reunião na SEDUC, justamente aí convocada pela APOESP. Vamos acompanhar. Na quarta-feira, dia 1º de novembro, a diretoria da APOESP se reuniu com o secretário adjunto na Secretaria de Educação, com uma extensa pauta de reivindicações. A reunião foi feita com o secretário executivo da SEDUC e, entre outros assuntos, abordou a questão das APDs e das faltas médicas. Por óbvio, a gente não sai com tudo que a gente quer, mas a gente sai, por exemplo, já com isso, nós vamos colocar no informe urgente, porque a gente tem que comprometer a secretaria que disse que está já na Casa Civil e que em 15 dias já está na Assembleia o projeto de lei que revoga as APDs e também as faltas aulas, que é aquela médica que o professor, faltando 2 horas aula, ele perde o dia todo. Primeiro eu quero ver, né? Porque não dá para você dizer, acabaram as APDs. Eu não quero entender direito o que é isto, né? E o que é possível fazer nesse processo caso não esteja na linha do que queremos. Outro ponto abordado foi a atribuição de aulas, que sempre causa muita polêmica junto à categoria. Com relação ao processo de atribuição de aulas, Fernando, ele, para ser sincero, até o processo de atribuição de aulas, eu tenho oportunidade de fazer muito debate sobre carreira. Ele é parte integrante de uma carreira. Ele tem que ser política de Estado. Não pode todo ano estar mudando uma resolução de aulas, como está acontecendo aqui no Estado de São Paulo. Veja bem, mudou a 1374, que é a lei, aquela farsa da nova carreira, tá? O artigo 80 mudou, que a jornada é preponderante. Agora, por óbvio, né, a ação nossa na secretaria, ela pode não ter revertido totalmente. Eu acho negativo, não é, Fábio, que persista aí, por exemplo, 10% de jornada para jornada e absurdo os 25%, né, de assiduidade. O que isso implica? Implica numa injustiça enorme, numa tripla punição, porque quando o professor falta, ele perde dinheiro, perde o dia, portanto já não computa no prontuário para atribuição de aulas e perde de novo na atribuição. Então, isso, né? E o que é pior também, prevista nesses 25% de assiduidade, está a questão referente à licença. Isso é altamente desumano, porque uma pessoa que ficou doente, o médico, tá? Tem um CID a sigla que trata do tipo de doença que o professor tem. O médico atestou que ele está doente, mas isto vai ser descontado. Então, nós deixamos isso claro para ele. É ponto pacífico que nós vamos entrar com ação judicial frente a essa questão. E nós solicitamos que o processo de atribuição ele fosse presencial. Por quê? Porque o professor está lá, está com o papel na mão, né, discute, né, Bebel, com os outros colegas, e isso sempre foi um espaço muito importante no início do ano letivo, né? A secretaria, ela insiste no processo online, mas nós, né, trabalhamos para que a APOESP esteja presente nas diretorias de ensino, acompanhando, fiscalizando, para que nenhum professor, absolutamente nenhum professor, tenha o seu direito lesado. Nós não vamos permitir isso. Perfeito, né? Tanto a fala da segunda presidenta, Bebel, como a fala do primeiro presidente, do Fábio. É perfeito. E eu queria que você está em casa, que você tomasse essa atenção agora. Por isso que a APOESP existe. São nesses momentos de conversar com o secretário, porque assim, gente, governo muda, governo passa, troca, muda secretário, às vezes num governo muda 3, 4 secretários. No caso aqui, estamos falando do secretário de Educação do Estado de São Paulo. E cada um que entra quer a seu modo fazer alguma coisa. E aí que entra a APOESP, que a APOESP entra para a defesa dos educadores e da educação. Não é tudo que é proposto e tudo bem.
Então tem muita coisa que é proposto, que é feito, que não é de acordo com os professores. E toda lei assim deveria ser de baixo para cima. A lei deveria garantir aquele que vai ser diretamente influenciado, que são os nossos estudantes e os nossos educadores. Mas nem sempre, ou talvez nunca é assim, né? A lei sempre vem de cima para baixo. São pessoas que estão apostos em cargos que resolvem, determinam leis. E às vezes são aprovadas, às vezes é uma lei emergencial, é uma mudança que não é nem passa pela LESP. Por isso existe os sindicatos, por isso existe, no caso, a POESP, que vai lá saber, não, isso não vai ser legal, isso não, o plano de carreira, isso vai prejudicar o professor, isso vai atarefar demais um professor. Então, por isso que a POESP existe. Para esse tipo de situação que a gente traz aqui no programa Piracicaba agora, é para você que nos assiste entender. Por isso que existe a POESP. Então, são essas negociações, esses entendimentos, e às vezes entraves, que é normal, né? São dois lados que querem fazer, por vezes, coisas opostas, que tem que se entender, né? E não pode prejudicar a ponta, que é os professores e os estudantes. Então é bom a gente acompanhar, porque é o seu filho que está na escola. É você, estudante, que vai para uma escola estadual. É você, professor, é você, professora, que vai ser afetado por essas situações. Então, chama-se uma conversa, mas ali representados estão milhares de professores do estado de São Paulo. A gente tem que estar a par disso, sempre. Parabéns à POESP.